Olá, olá, boa noite, boa terça-feira. Vou esperar vocês aí conectarem, né? A gente tem uma conversa muito especial hoje sobre que cidade é essa que queremos, né, pós-pandemia. Que Santa Rita é essa que queremos para a comunidade negra pós-pandemia. A galera já tá chegando aí, daqui a pouquinho, né? Valeu, Tiagão. Daqui a pouquinho, grande conversa, né? Sobre que Santa Rita é essa que queremos. Esperando só Yasmin, né? Yasmin Soares, estudante de jornalismo aqui de Santa Rita, para a gente poder ter uma conversa muito interessante sobre que Santa Rita é essa que queremos pós-pandemia, né? Sobretudo para a população negra e a juventude negra de Santa Rita, né? Que sofre muito, infelizmente. Valeu, Panela. Tamo junto, brother. Abraço. Espera só a Yasmin. Opa, Yasmin. Só aguardando Yasmin. Olá, Oi, boa noite. boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo bom? Massa. Então, gente, só para contextualizar um pouco, hoje a gente vai conversar um pouco com Yasmin, né? Yasmin é estudante de jornalismo, ela vai se apresentar um pouco, eu vou só falar assim em linhas gerais. A conversa que teremos hoje é sobre que Santa Rita é essa que queremos, né? Pós-pandemia, que Santa Rita é essa que queremos para a população negra, né? Pós-pandemia, aqui em nossa cidade. E aí, assim, a gente espera que é um tema que é muito complexo, né? A gente entende que uma hora de live a gente não vai conseguir esgotar, né? Todas as possibilidades, mas é importante abrir esse É canal de verdade. conversa e é com você, Yasmin. Olá, boa noite, primeiramente. Queria desejar boa noite para todo mundo. Então, eu sou Yasmin Soares, sou estudante de jornalismo na UFPB e atualmente estou produzindo conteúdo para a internet e também sou participante de um coletivo chamado Gertrudes Maria, que é um coletivo de mulheres negras, só com mulheres negras da Universidade Federal da Paraíba. E estou aqui na live, a convite, para a gente debater um pouco qual é a sociedade que a gente quer, né? Massa. Já agradecendo aí a Yasmin, né? Pela presença e também por ter aceitado esse convite. E assim, para a gente começar, Yasmin, eu vou trazer uns dados aqui para você, assim, são dados realmente tristes, né? Para a gente pensar esse Brasil e depois a gente começa a discutir a realidade de Santa Rita, né? O dado que eu vou trazer aqui para o pessoal também que está acompanhando é como é que está a questão da representatividade, né, dos negros no Brasil, em termos de ocupar, seja o legislativo, seja o executivo e até o judiciário. Vou trazer aqui o dado para vocês, beleza? Para a gente poder ter essa conversa. Yasmin, dos 513 deputados hoje no Brasil, apenas 24 são negros. Dos 81 senadores, apenas 3 são negros. Dos 5.570 prefeitos, apenas 1.604 são negros. Dos 57.838 vereadores, 24, 24.282 são negros. E dos governadores, né, dos estados e do Distrito Federal, nenhum é negro, né? E dos ministros do Supremo Federal, nenhum é negro. E assim, é um dado muito triste que diz muito sobre a realidade do nosso Brasil, né? Que historicamente vem se constituindo. A gente percebe que é, o lugar do negro, né? O lugar da população negra, historicamente, nunca vem sendo tem ocupado espaço de poder, né? E assim, a gente tem uma população de mais de 54%, né? Brasileira se declara negro, pardo o negro, né? E aí, Yasmin, para a gente iniciar essa conversa, eu gostaria de saber de você, né? Qual a importância da internet, né? Como um veículo assim que a gente acaba se utilizando para poder estar discutindo essas pautas nesse momento. Qual a importância da internet? Desse processo de empoderamento? Então, a gente percebeu muito qual a importância da internet agora na pandemia, principalmente com os protestos que emergiram dos Estados Unidos e algum tempo depois veio aqui para o Brasil, como esses movimentos utilizam a internet a seu favor. A internet para impulsionar as publicações e convidar as pessoas para participarem desse movimento. Mas, para além disso, para além das ruas, muitos coletivos e muitos movimentos sociais estão construindo as suas agendas metade na internet e metade na rua. Então, a internet, ela, sem dúvida, hoje em dia, é uma ferramenta muito importante. E também é muito importante para dar voz às pessoas
que geralmente não aparecem nos veículos de comunicações tradicionais, ou que não são pautados, como você citou alguns dados, que não são pautadas pelos deputados, pelos vereadores de suas cidades, pelos prefeitos. Então, a internet serve também como uma forma de denúncia. Muitos movimentos usam a internet para estar dizendo, aconteceu isso daqui no meu bairro, e estou mostrando. Então, é uma arma essencial hoje em dia para todos os movimentos e todas as pessoas que a mídia tradicional não dá voz e que outras pessoas não se atentam para essas questões, e que hoje a gente está podendo vir aqui na internet falar sobre o que a gente acha importante, o que é necessário estar trazendo para a população no geral e principalmente para a população negra. Mas, Yasmin, assim, pessoal, é só incrementando um pouco na fala de Yasmin, né, sobre essa importância da internet. A gente desenvolve um trabalho aqui, né, em Vargem Nova, né, que é Distrito de Santa Rita, e, assim, um trabalho cultural, um trabalho na área da educação e do esporte, a gente percebe isso claramente quando as ações que a gente realiza, né, que, assim, de modo geral, funciona como uma grande ferramenta de inclusão e também de promoção da paz em nossa comunidade. A gente nunca tem um veículo, assim, tradicional, né, da Paraíba, vindo fazer reportagem. Mas quando a gente vê que acontece algum tipo de violência aqui em nossa comunidade, é impressionante, assim, como a grande mídia acaba vindo primeiro, acaba realmente passando esse lado do nosso bairro, né, de nossa comunidade, como esse lugar, né, que acaba sendo violento. Isso tem um impacto muito forte, né, na questão do imaginário da população, porque fica muito naquela situação, né, Yasmin, de você morar num lugar que ele é representado, né, a nível regional e estadual como um lugar violento. Isso tem um impacto muito grande na Com juventude, né? certeza, com certeza. E essa imagem que são criadas de bairros violentos, de cidades violentas, são construções para que essas pessoas sempre estejam na marginalidade, não que elas sejam uma parte que os grandes veículos e que as grandes autoridades queiram que essas pessoas estão no centro. Então, você fez essa observação, é muito importante falar isso, porque os grandes veículos de comunicação e as grandes personalidades não estão interessados em projetos sociais como o que você faz aí no seu bairro. Eles estão interessados quando alguém é assassinado no bairro, ou quando acontece algum episódio de violência. E é muito importante observar isso, porque qual é a intenção dessas pessoas ao fazerem isso? Então é muito importante a gente estar pensando essas questões. E assim, nessa história toda, pessoal, fica muito aquela questão, né? Também quais são os espaços de lazer, quais são os espaços que a cidade também oferece para os moradores, né? Porque, assim, hoje a gente vive uma problemática muito grande em Santa Rita, que é a questão da infraestrutura, né? É um ponto que eu toco muito, porque, assim, a gente andando por Santa Rita, né, olhando para as praças, para as ruas, olhando para a situação das escolas, assim, a gente percebe que a cidade como um todo, né, não acompanhou, né, a cidade enquanto infraestrutura não acompanhou o crescimento da cidade, né, o crescimento da população. Isso é muito grave porque grande parte da população, e aí a população pobre, a população negra de Santa Rita, acaba aqui precisando também desses espaços, né, dos PSF, da questão da educação, do lazer, e assim, a gente vê que falta muito, né, assim, para a gente ter uma política, de modo geral, inclusiva e transformadora para mudar essa cara de Santa Rita, né, e realmente oferecer, assim, uma cidadania realmente que fuja da palavra, né, que realmente se concretize na prática. E, assim, só para trazer Yasmin cidade, né, pegando essa ponta ainda, né, da questão da violência, né, contra a população pobre e negra de Santa Rita, né, a gente tem um dado, assim, muito triste, que em 2014, né, o mapa da violência trouxe que dos 100, deixa eu só me engano, 126 assassinatos que ocorreu em 2012 aqui em Santa Rita, né, de jovens entre 15 a 25 anos, desses 126 assassinatos, três eram brancos, né? E 123 eram negros. Assim, é um dado muito alarmante. Inclusive, nesse mesmo ano, Santa Rita foi considerada, né, a cidade mais violenta para o jovem negro, né? Da cidade de Santa Rita, assim. Isso a nível de Brasil. E a gente não viu nem pôde perceber nenhuma política pública ou algum debate mais assim que envolvesse toda a população, pautada pela Câmara Legislativa, pautada pelo o Executivo, que viesse realmente trazer essa problemática, né, e oferecer realmente políticas afirmativas para tentar diminuir essa discrepância.
Exatamente. Então, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Então, durante essa aqui, a nossa live, mais de 2 jovens negros vão ter morrido. Esse dado é bem alarmante. E a cidade de Santa Rita é a cidade que mais mata jovens negros no estado da Paraíba. Então, de acordo com esses dados, de acordo com esses números, é importante a gente pensar quem são esses jovens que estão morrendo. Estão morrendo nas drogas, na guerra do tráfico. Então, os nossos vereadores não pautam nenhum projeto que permita a justiça social, não pautam nenhum projeto que conceda educação digna para esses jovens, lazer para esses jovens, não apoiam as instituições não governamentais da nossa cidade, que oferecem um trabalho que, querendo ou não, tiram esses jovens do foco das drogas e promovem esporte, educação, lazer, para que essas pessoas fiquem ocupadas e procurem um outro caminho. E é interessante a gente estar pautando essas questões, é interessante a gente estar trazendo essas questões aqui, por exemplo, como essa live, para a gente trazer essas reflexões. Você vê, Santa Rita é uma cidade enorme. A maioria da população de Santa Rita é a população negra e pobre. Então, quando o prefeito, quando os vereadores se negam a fazer esse trabalho, eles estão automaticamente dizendo: eu apoio a morte das pessoas. Porque quando eles se isentam de fazer todo esse trabalho, eles ficam não fazem nada. Então a população fica à mercê de tudo isso. Então é muito importante a gente estar cobrando também dessas pessoas para que elas façam o seu trabalho e que cada vez mais proporcione uma vida digna para essas pessoas que vivem nessa cidade. Com certeza, Yasmin, assim, também não dá para a gente fazer esse debate sem pensar na história de Santa Rita, né? E assim, a gente olha para a história, vê como é que Santa Rita se desenvolve historicamente, né? Lembrando que Santa Rita já foi uma cidade usineira, que teve no período colônia, teve mais de 30 usinas, assim, onde a principal mão de obra era a mão de obra escrava, né, de pessoas escravizadas, e assim, qual o impacto, né, qual a herança que herdamos disso, né? A gente olha, né, para o quadro geral de Santa Rita, a gente procura os médicos, né? É uma experiência assim muito nítida do cotidiano, né? Quantos médicos negros você já lhe atendeu aqui em Santa Rita? Quem são os gerentes, né, dos bancos aqui de Santa Rita? São pessoas negras, só assim, fazendo um exercício mesmo do cotidiano, né? Agora, veja quem são os gari, veja quem é o pessoal que está desempregado, o pessoal que está realmente passando por uma situação de vulnerabilidade social muito grande. Assim, em grande maioria é a população mesmo negra. E, assim, é importante esse debate, gente, para a gente trazer, assim, o quanto Santa Rita, ela é uma cidade grande, né? A gente está falando da quarta maior cidade do estado da Paraíba, né? Em termo econômico. E uma cidade, assim, que poderia realmente estar aparecendo no cenário nacional como uma cidade da oportunidade, como uma cidade que realmente valorizasse a sua juventude, né? E aí tem-se o debate, né, da questão da formação profissional, e a gente vê que Santa Rita fica muito aquém, né? Quando a gente compara com outras cidades, com outras realidades. E assim, é uma cidade que tem tudo para dar um salto, né? Assim, qualitativo nessa questão da inclusão, nessa questão do respeito, nessa questão da promoção da cidadania. Mas, infelizmente, por uma lógica política, nossa cidade fica atrasada, né? E assim, a gente sabe que Santa Rita, durante muito tempo, já foi governada pelos coronéis, né? E essa forma política de fazer em Santa Rita deixa nossa cidade muito atrasada, né? Que é via compra do voto, que é via oferecimento de cargos, né? Do primeiro escalão, seja no secretariado, ou seja até de assessores de vereador. E assim, isso é muito ruim para a cidade porque a cidade não se desenvolve, porque os representantes da cidade não estão realmente dispostos a discutir a cidade, a promover ações ou lutar pela cidade como um todo. Isso é um sintoma assim, muito negativo, né, para a cidade de Santa Rita como um todo, e quem sofre muito é a população, é a juventude, são as mães, são os pais, são os trabalhadores, que a cidade mudando, né? Pois é, então, como você falou da herança escravocrata, Santa Rita teve muitos índios, então muitas pessoas que foram escravizadas. É bom também a gente lembrar das pessoas indígenas. As Sim. pessoas indígenas que viviam aqui primeiro, né? Então elas foram retiradas à força do seu território. E a gente tem muita descendência indígena também aqui na nossa cidade. Portanto, a gente trazer a população indígena para esse debate também. E essa forma de fazer política, essa forma coronelista, ela ainda é muito presente, seja na Câmara dos Vereadores, seja na prefeitura.
Então, quando você vai cobrar a gestão, você não está falando só com o prefeito, você está falando com as pessoas. É interessante a gente pensar isso, porque você não está só falando com a gestão do prefeito, está falando com outras pessoas que se ofendem, você está questionando, mas todo mundo deveria estar fazendo isso. Todo mundo, nós enquanto cidadãos, temos, é nosso dever questionar, nosso dever ir atrás, com que, com que, com que, o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro. O que ele fez com o dinheiro que ele recebeu para combater o coronavírus aqui na nossa cidade. É importante a gente estar pautando isso, é importante a gente estar indo na Câmara dos Vereadores também, acompanhar as sessões, é importante a gente estar indo pautar, ver se a gente está sendo pautado nessas questões. Eu participo também da organização dos estudantes que utilizam o transporte universitário. E a gente teve uma luta gigante para que o transporte fosse mantido. A gente teve que apelar, fazer protestos, fechar ruas para ver se o nosso transporte era mantido. Então, é uma luta constante que a juventude, principalmente a juventude, aqui que é a juventude que eu falo porque é a juventude que está mais nesse diálogo, que está mais ativa, que a gente está tentando aos poucos mudar a nossa cidade, mas tem sido bem difícil. Com certeza, Yasmin, assim, eu tenho algumas experiências também, porque acabei participando também, né, de muito movimento assim, em reivindicação do transporte universitário, né, aqui para Santa Rita. E assim, a gente é uma política, né, é um direito que deveria ser garantido, né, para os estudantes universitários da cidade. Até porque, se você for pensar na perspectiva da assistência estudantil aqui em Santa Rita, a gente tem uma política ainda muito frágil, né? A gente tem realidade de outras cidades que, além de oferecer o transporte universitário, oferece também até um auxílio financeiro, né, para os estudantes que estão em situação de vulnerabilidade. São aqueles estudantes que são mais humildes. E, assim, para o pessoal que muitas vezes acaba não compreendendo, a Universidade Federal da Paraíba é um espaço muito elitizado, assim, que é difícil se manter num curso, né? Você passar 5 anos, 4 anos, assim, fazendo uma graduação é difícil, não é fácil, porque levando em consideração também que muitas vezes você é pressionado dentro de casa, porque você precisa realmente contribuir, né, e ajudar a sua família. Aí você muitas vezes acaba sendo esse jovem trabalhador, estudante, e assim, seria muito importante o poder público na prefeitura, realmente, né, o executivo pensar, né, políticas públicas, e aí é o debate, né, que a gente pensa, né, pós-pandemia, né, para essa Santa Rita que vamos herdar, né, em ano de eleição, assim, seria muito importante a gente realmente ter uma política pública mais incisiva, né, e realmente assim que viesse oferecer esse estudante universitário, não apenas a ida à universidade e a volta, né, assim, de forma realmente legítima e sem essa história de, será que o ônibus vem hoje? Será que amanhã teremos o ônibus? Mas também pensar essa política mais assim de assistência mesmo social para esse estudante, além de ficar na universidade, conseguir continuar, né, seus estudos. E, assim, é importante demais esse debate, assim, a gente que vem sempre, né, reivindicando, buscando, tentando realmente exercer essa democracia. E esses dias eu estava discutindo e pensando, né, assim, como nossa cidade, porque a ausência de política pública também é uma política, né? A gente olha para a cidade como um todo, né, vê a cidade parada, isso também faz parte do processo político, né? Porque a política, ela também não fica só unicamente nas ações. A partir do momento que você vê a cidade ficando para trás, a cidade realmente não evolui, isso também é uma forma de fazer política. E é a política do abandono, né, a política do esquecimento. E assim, Santa Rita é uma cidade que é metropolitana, mas tem muitos bairros periféricos. E assim, o que chega pra gente de política é a questão da força policial, né? Inclusive, esses dias a gente foi vítima também dessa violência. E assim, o que acontece é que o olhar que se tem sobre os bairros de Santa Rita, sobre Santa Rita como um todo, é como se fosse uma cidade que, assim, que realmente não tivesse representante, onde as pessoas são basicamente pessoas que não merecem respeito, e aí você vê a relação do Estado com a gente, né? Só para até uma repercussão assim, quando você está na internet, a gente ficou muito mal, né? Todo mundo ficou surpreso aqui em casa também, da forma que a Polícia Civil invadiu aqui minha casa, quebrando tudo, chutando, gritando. E assim, você vê que o olhar que se tem aqui na nossa comunidade, né, é esse olhar mesmo do marginal, né, da criminalização da pobreza, quando a gente sabe que em lugares que são elitizados isso não acontece, né? O tratamento é completamente diferente. Isso também é resultado de uma política, né, assim, da cidade que não traz, né, para o debate essas problemáticas, né, essa questão realmente da vulnerabilidade social da cidade como um todo. E assim, você tem Augusto Holanda aqui em Vaza Nova, né, tem Santa Mara aqui em Vaza Nova.
Marcos Moura, né? Tibiri teve salvo de despejo também aí. Assim, o tratamento realmente é brutalizado aqui com o nosso povo. Não existe um diálogo assim, respeitando nossa cidadania, né? A cidadania do povo santarritense assim é realmente negada. E você que não usa, né, o serviço público, você acaba que você tem grana, né, assim, para poder estar pagando um hospital privado, uma educação privada para o seu filho, você também acaba sendo vítima desse processo todo, né, porque somos seres sociais, né, e se somos moradores de Santa Rita, e por mais que a gente não utilize do serviço, né, assim, essenciais, mas você passa na rua, a violência chega até você, e tudo isso é fruto de uma política que não leva em consideração a emancipação porque Santa Rita, né, Yasmin? Com certeza, com certeza. Você falou dos moradores da ocupação em Tibiri, eu queria trazer essa questão também, porque no meio de uma crise de saúde, no meio de uma pandemia, os moradores recebem uma ordem de despejo, não foi nem uma ordem para conversar como vai fazer esse remanejamento desses moradores, porque eles estão ali há algum tempo já. Então, foi uma ordem de despejo mesmo. A prefeitura, no meio da pandemia, entrou com pedindo ao Ministério Público para que o Ministério Público despejasse essas pessoas. Então, essas pessoas foram notificadas e, se eu não me engano, elas têm agora 15 dias para se retirar, ou eles vão ser expulsos mesmo, pela polícia, enfim, uma operação. Então, é interessante você pautar isso, porque você vê como a prefeitura enxerga essa população, como você falou, essa população que está à margem, né? E você falou desse episódio que aconteceu com você. Quantas casas não são invadidas quando tem a operação? Sem ter a operação mesmo. Por exemplo, quantas casas são invadidas no 11? E a polícia chega lá, invade e fica por isso mesmo, porque aquelas pessoas estão naquela situação de vulnerabilidade e elas não podem falar, elas não têm fala, porque elas têm medo de falar também, toda essa conscientização. Mas é interessante também a gente trazer isso, porque essas pessoas não falam, essas pessoas não têm voz. Então é interessante a gente que tem esse espaço, que tem, por exemplo, a internet, que a gente tem, sabe, tudo isso, é interessante a gente dar voz a essas pessoas também que passam por todo esse processo. Então, é muito interessante a gente pensar dessa forma, dessas pessoas terem voz, dessas pessoas serem ouvidas. E, infelizmente, os nossos vereadores não estão preocupados com isso. Não estão preocupados com dar voz a essas pessoas através do poder legislativo. E assim, isso é muito triste, Yasmin, e a gente trouxe essa pauta da questão do vereador, né, do poder legislativo da cidade. E como é importante, né, se ter uma Câmara atuante, né, se ter um poder legislativo forte, porque assim, hoje a população santarritense, né, olha para os seus vereadores e ficam buscando sentido, né, porque assim, o papel do vereador ser essa ponte, né, entre a população e o prefeito, né. O vereador não tem poder de construir escola, o vereador não tem poder de na cesta básica, né? O vereador, não é papel do vereador fazer isso. Até porque quando isso é realizado pelo vereador, essa via assistencialista, fica muito na questão do favor, né? Quando o cidadão santarritense, né? O cidadão brasileiro tem direito, né? Se está passando por uma situação de vulnerabilidade, a gente tem a Secretaria da Assistência Social, né? Tem um CRAS, tem um CRES, que realmente vai oferecer a essa família, né? Esse cidadão que está passando por essa situação, pública realmente de assistência. E assim, por Santa Rita, né, assim, historicamente, não ter uma Câmara dos Vereadores atuante, né, e realmente que paute o anseio da população, a gente fica numa situação que, pronto, aqui em Vaza Nova, né, pegar o recorte de Vaza Nova, mas andando por toda Santa Rita a gente percebe isso, né, construções abandonadas, né, quando a gente poderia ter aí esses vereadores trazendo essas obras, né, essas realidades e levando para o prefeito ou para o secretário para poder pressionar, né? Mas parece que na nossa cidade o que ocorre é que existe uma grande cegueira, né, do poder legislativo e também do executivo, que é como se não, a cidade tá bem, quando chega nesse período de eleição, esse período de eleição a gente percebe que começa a acontecer pequenas obras na cidade, né, assim, movimentos de construções para unicamente enganar as pessoas de Santa Rita, né, assim, realmente olhando para o povo como se fosse um povo que não pensasse, né? Realmente tratando o povo de Santa Rita como se fossem crianças. E isso é muito grave, porque assim, a gente sabe que para realizar obra, para fazer essas construções, claro que precisa de um tempo, tem um processo licitatório, mas historicamente aqui em Santa Rita só acontece em ano de eleição, só acontece em ano de eleição. E assim, a cidade precisa
se você for pensar que Santa Rita, em todas as áreas, Santa Rita realmente está deixando muito a desejar, né? E assim, esse debate, né, essa conversa dessa juventude que vem participando, né, esse ousar, né, até ser pré-candidato, ousar estar discutindo isso, é realmente para trazer para a população como um todo uma forma nova de fazer política, né? Assim, uma forma realmente que leve em consideração a juventude, que leve em consideração os trabalhadores, as trabalhadoras, a questão do desemprego em nossa cidade, que leve em consideração realmente isso aí. E não é coisa de outro mundo, Yasmin. A gente estava falando agora, não foi da questão da assistência estudantil. Gente, não é coisa de outro mundo, gente. A gente pensa em Vazia Nova, né? Pensa ali em Tibiri também, mas em Santa Rita como um todo, a gente vê a zona rural também, você vê assim realmente que parou no tempo, parou no tempo. E as construções e as reformas que a gente fala, e as políticas que a gente fala de inclusão, não é coisa de outro mundo, não. É só a gestão, né? Os mandatos dos vereadores ter vontade política de fazer isso e realizar para oportunizar, né, a população como um todo viver dias melhores. É verdade, é verdade. E eu queria também pautar a saúde, porque a população negra é a mais afetada, né? Ela é a população que tem menos acesso à saúde, pegando alguns dados. E aí a gente vê a nossa saúde está abandonada. Você vai no PSF, não tem médico, você venha daqui a não sei quantos dias, porque você vai ser atendido. Mas a nossa realidade, a saúde atual da nossa cidade é uma realidade bem triste. As pessoas que realmente precisam enfrentam grandes dificuldades. Não conseguem ter o acesso à saúde, que é um dos direitos básicos garantidos pela nossa Constituição Federal. Então, é importante a gente também pautar essa questão da saúde. E você observou essas obras, e realmente, tipo, agora o prefeito tá asfaltando rua, calçando, mas o que ele quer fazendo isso, principalmente nesse ano de eleição? O que ele quer tá fazendo isso esse ano? O rio de dinheiro que foi gastado ali no binário de Tibiri praticamente tá a mesma coisa. Então, fizeram um relógio. Gente, um relógio. Com tantas outras questões na nossa cidade, de fazer um relógio de plantas, por favor. A gente então precisa de políticas públicas que realmente vão atingir a nossa população e que vão trazer melhorias imediatas, porque é o que a nossa cidade está precisando. Não, Yasmin, interessante, né? Quando você fala da saúde, assim, geralmente eu não costumo criticar, né, assim, a gestão específica, porque sempre olho para a questão histórica da nossa cidade, né? Uhum. Mas traz necessidade, né? O prefeito de Santa Rita, ele é médico, né? Esse debate é realizado agora, não é por causa da pandemia, porque assim, antes da pandemia, a gente realmente, a realidade era essa, né? E eu digo isso porque eu sou usuário do SUS. Minha mãe, para poder ter algum atendimento médico, precisa ir para uma fila de 4 horas da manhã. E assim, a realidade dos PSF, né? As realidades aqui da PSF Policlínica, né? Assim, realmente é de você sentir vergonha mesmo e ver como o cidadão santarritense não é respeitado, né? Assim, a gente está falando de um gestor que é médico, que poderia priorizar, assim, até pela sua formação, né? Poderia realmente colocar a saúde da cidade em outro patamar, né? De qualidade, mas o que a gente percebe realmente é o contrário disso, né? Assim, é um total descaso, né? E aí, assim, quando a gente fala isso, não é criticando os profissionais em si, né? Porque, às vezes, essa crítica chega, né, aos profissionais e é como se a população tivesse contra os profissionais. E não é. Até porque tem uma realidade também, a questão da falta de profissionais, né? E aí, parte pela perspectiva do concurso público. Faz muito tempo que eu não escuto falar aqui de concurso público, isso aqui. E, assim, a gente precisa de professores, a gente precisa de médicos, a gente precisa realmente de... Se você for pensar Santa Rita como um todo, a gente precisa de muitos funcionários, né? E, assim, Santa Rita não é uma cidade pobre, muito pelo contrário. E, assim, realmente é importante debater a saúde, a gente, pensando na saúde do município, realmente não é nada bem, né? Nesse período de pandemia, assim, a gente não tem... E aí tem a internet, teria internet para isso, né? Para poder aproximar as pessoas, né? Realmente poder fazer com que as pessoas observassem como é que está a saúde do município, para ter um atendimento médico, como é que seria. Assim, uma política mesmo para tentar aproximar
o cidadão, né, a um atendimento de qualidade sem precisar passar por essa humilhação, né? Porque, gente, eu acho que a gente deve superar esse momento, esse período, né? Tão atrasado de fazer política, né? A gente está no século XXI, está em 2020, vem uma pandemia miserável, assim, a gente está com um avanço tecnológico grande e, assim, a gente precisa realmente modernizar como um todo, né? Nossas relações e passa também pelo debate político, né? Porque, assim, a gente vê vereador, a gente vê prefeito com a mesma história de sempre, querendo comprar voto, querendo realizar ações em ano de eleição, assim, isso é muito pequeno para uma cidade como Santa Rita e como uma cidade do Brasil como um todo, né? Nesse momento, a gente precisa realmente enfrentar esse debate, discutir essas questões, até porque isso não é coisa de, novamente, isso não é coisa de outro mundo, gente. Isso é um debate real e a gente realmente, assim, às vezes olha para a política partidária criminalizando ela, né? E assim, pensando assim, quem chegar lá vai ser ladrão, quem chegar lá vai roubar, vai fazer do mesmo jeito. E isso é um pensamento até inocente, Yasmin, porque a partir do momento que você pega todo mundo, né, pega todas as pessoas e coloca no mesmo grupo, você acaba generalizando, essa generalização é burra, né? Porque a gente sabe que tem pessoas sérias, né? A gente sabe que tem pessoas que estão comprometidas historicamente com a realidade da cidade e a gente precisa realmente observar essa história. Eu sempre trago essa questão. Gente, vamos observar a história. Se existe um candidato, né, na sua porta pedindo seu voto, veja a história dele, veja com quem ele está se aliando, veja qual o projeto político dele. Infelizmente, né, a gente ainda não está fazendo esse exercício. Mas a gente precisa começar a fazer esse exercício para ontem, né? Porque, assim, Santa Rita como um todo, a gente está cansado, né, de sofrer e são tragédias anunciadas como um todo, né? Pois é, muito importante, antes de a gente oferecer a nossa confiança, a gente saber qual o trabalho que essa pessoa vem fazendo, principalmente na nossa cidade. Eu acho muito estranho quando chega uma pessoa que nem vive na nossa cidade e vem querer angariar votos aqui. Só que a gente tem que entender que quem vai fazer alguma coisa pela cidade é quem vive a cidade, quem já passou por tudo todos os direitos que foram negados. Então, a gente tem que ver quais são, como você falou, a gente tem que ver quais são as alianças políticas, quais são as propostas, a gente tem que ver a carta de proposta. Toda pessoa que vai submeter a um cargo, ela tem que apresentar a carta de proposta, a gente tem que ver quais são as propostas, a gente tem que ver se o nosso grupo, se a população negra está dentro dessas propostas, se nós, como mulheres, estamos dentro dessas propostas também. Então, por exemplo, eu queria trazer a questão da saúde sexual e reprodutiva da mulher. Quais são as ações que a prefeitura oferece? Aqui na nossa cidade, a gente tem uma secretaria da mulher. Então, quais são as ações que a Secretaria da Mulher oferece para as mulheres combater a violência contra a mulher, promover a igualdade de gênero? Quais são essas ações? Eu particularmente, enquanto mulher santarinense, eu nunca vi nenhuma ação dessa Secretaria da Mulher. E nós temos uma Secretaria da Mulher que não promove nenhuma ação. Então, é interessante a gente estar pensando isso e a gente também está cobrando desses espaços. Muito importante a gente cobrar. Não, com certeza, Yasmin. E assim, gente, Yasmin trouxe a questão da política da mulher, né, da violência contra a mulher, né, a questão da saúde da mulher, do planejamento familiar, né, como trouxe aí Karina. E assim, a gente realmente é como se ficasse tudo distante, né, aqui em Santa Rita. E assim, não é porque Santa Rita é uma cidade que economicamente é esquecida. Eu trazer a questão econômica, gente, porque muitas vezes se para no imaginário popular, né? É uma cidade que não tem recurso. Não, mas Santa Rita é uma cidade que tem recurso, gente. E assim, a gente vê muitas vezes que quem está ocupando a secretaria, quem está ocupando os cargos mesmo de gestão, né, na política de saúde, não são pessoas que vivem a realidade do município, né? E assim, isso é muito grave porque, e aí eu tenho uma experiência, infelizmente, né, do secretário de Esporte e Cultura que não conhece a realidade do município, né, que barrou aqui no estádio de Morazinho, né, uma competição que a gente vinha realizando há 4 anos para a juventude de Santa Rita como um todo. E assim, se barrou a competição, né, sobre a premissa que iria acontecer uma competição feminina muito importante, mas não aconteceu. Foi unicamente assim com questões de ciúme, porque a gente realizava as ações aqui, né, no estádio de Moraizão, estava dando visibilidade, estava oferecendo oportunidade para os jovens, e a prefeitura nunca quis patrocinar, nunca quis oferecer algum recurso, né, para a competição, e sem imagem menos assim foi retirado, né, o estádio de Moraizão, que é público, né, que é do povo, tipo, a ordem não foi concedida mais e a gente perdeu a competição. E assim, fica nessa questão, né, você que vai conversar com o secretário, é como se eles não soubessem ou
quando fosse lhe receber, ele recebe assim de forma muito abusada, né? Como se você fosse um inconveniente da história toda. Só que assim, gente, a partir do momento que você reserva um tempo, a partir do momento que você busca uma secretaria, você denuncia, não é porque você está com raiva do prefeito, não é porque você tem um pessoal com secretário. Não, gente, muito pelo contrário. A gente está cansado também de ver, né, nossa cidade andando para trás, assim. Quando chove, a gente vê a cidade realmente assim, toda desestruturada, e isso está afetando Alagada, embaixo d'água, né? afetando Literalmente diretamente. embaixo d'água. Isso afeta diretamente a saúde da população como um todo, né? Assim, prejudica a questão da mobilidade, prejudica a saúde, né? E as crianças da nossa cidade, né? Assim, a questão de realmente da educação, da questão dessa criança, né? De realmente ter um ambiente que realmente propicie para essa criança um desenvolvimento mesmo. E é isso mesmo, Yasmin, assim, a gente discutir isso é importante mesmo, né? A gente precisa realmente tornar esse debate comum. Para quem não conhece, Yasmin Soares é estudante de jornalismo da UFPB, vem produzindo aí muitos conteúdos interessantes na internet, né? Vem se destacando. Eu também faço parte dessa geração, né, de estudantes universitários, sou formado em psicologia pela UFPB, e assim, eu venho conversando muito com os estudantes, Yasmin, e assim, por isso que eu pensei em você, né, para esse primeiro momento de conversa, né, já para trazer essa questão mesmo assim, de como a gente, né, que vive a realidade de Santa Rita, seja como usuário de transporte público, seja como usuário de saúde, seja como uma cidade que também não oferece, né, oportunidade de lazer e esporte para a gente realmente pensei em às vezes por causa disso também, para a gente realmente pensar essa cidade, né, que cidade é essa que queremos, né, pós-pandemia. Até porque, às vezes, tem esse sentimento, né, de desilusão, de que o mundo vai acabar, mas assim, a gente sabe que o amanhã é logo ali, e assim, a gente precisa realmente fazer esse debate hoje, né, com responsabilidade, para a gente realmente poder, assim, ver uma cidade melhor, né, porque particularmente, assim, eu não quero, a gente somos jovens adultos, né, eu não quero envelhecer em uma cidade que, assim, fique atrasada, né, e não é culpa do povo da cidade de Santa Rita, não é culpa do povo da cidade de Santa Rita, não é, é culpa de gestões, né, é culpa de um histórico político que é mesquinho, que é pequeno, que, assim, que não cabe mais na nossa cidade, né. Com certeza, a gente precisa se atentar para gestões que sejam gestões plurais, gestões que abracem a população, não gestões que só pensem em seu bolso, só pensem no seu povo, nas pessoas que você estava devendo favor, que você prometeu durante a eleição. Então é interessante a gente pensar que cidade a gente vai querer, que pessoas a gente vai querer que nos representem nesses espaços, que essas pessoas forneçam nossos direitos básicos, que essas pessoas fiquem atentas para a população santarritense, não só a população que vive na zona urbana, mas a população que vive na zona rural, que é uma população abandonada. Se a nossa população urbana já é abandonada, você imagina a população rural, que é uma população que não tem tanto acesso. Então, é interessante a gente pensar no todo. Não só pensar em a pessoa que vai se eleger nesse ano, porque ela tá falando que vai fazer várias ações. Mas aí você vai ver, essa pessoa tá falando que vai fazer isso, mas na eleição anterior, que eu vi os projetos na Câmara dela, ela não fez nada. Praticamente não fez nada, ou só copiou e colou alguns projetos que já estavam prontos de outras cidades. Então, qual é... A gente tem tantos problemas na nossa cidade. Qual é a intenção de trazer um projeto para barrar que professores falem sobre identidade de gênero nas escolas? Sinceramente. E a nossa Câmara aprovou isso, esse projeto. Então, para mim não faz sentido isso. Com tantas questões que a nossa população faz, trazer um projeto desse é dizer que eu só estou preocupado com a minha fé, só estou preocupado com o que eu penso e com o que algumas pessoas que estão perto de mim pensam. Porque a nossa cidade é muito plural. E esses projetos não cabem para a nossa cidade. Com certeza, Yasmin, assim, é uma questão que a gente sente muita falta, né? E aí eu digo isso, a gente que vive em Santa Rita, né? Que nasceu e foi criado aqui em Santa Rita, e vive em Santa Rita, a gente sente muito essa falta, né? Do diálogo, projetos de lei, projetos que existem aqui, reformas, né? Nos bairros, assim, não existe nenhuma consulta, né?
e a gente pensando na questão da zona rural de Santa Rita. É muito triste, né, essa situação. Assim, esses dias eu fui em Ribeira e assim você vê que é negado mesmo, né, ao cidadão assim, na zona urbana, perto do centro, onde a visibilidade é maior, a gente já vê diversos descasos. Na zona rural de Santa Rita, assim, você vê, né, a questão, pronto, em Ribeira você vê um PSF ali, todo acabadozinho, assim, não tem. Você fica assim pensando, minha nossa, né, como necessita, né, de uma gestão realmente um programa de governo, né, que realmente respeite o cidadão santarricense, né, que respeite a zona rural, que respeite a zona urbana. Você trouxe a questão do binário, né, de Tibiri, uma coisa assim, Yasmin, que você vê que o binário de Tibiri, esteticamente falando, é um binário que é, não é tão interessante assim visualmente para o povo, né, é uma coisa cinza, e assim, eu estava aqui no mercado público de Santa Rita, de Vazia Nova, né, eu tava, esses dias, fui lá fazer umas compras, eu estava analisando, assim, é tudo cinza, né, assim, parece que é como se a gente está dando um espaço e ponto, né? Assim, não existe realmente uma certa dignidade em oferecer a política para o povo, né? A construção, porque essa questão do binário de Santa Rita, de Tibiri, né, se poderia muito bem, gente, ter uma ciclovia, né, assim, para poder conectar os bairros, né? Pensando na questão da... Isso não é uma questão inovadora, não é uma questão, assim, que é fora da nossa realidade. A gente tem trabalhadores aqui em Santa Rita, né, nos bairros de Santa Rita, que trabalham em Tibiri, trabalham aqui em Vazia Nova, que se existisse uma ciclovia, né, tentando conectar esses bairros, a gente iria diminuir o trânsito, né? A gente iria estar garantindo minimamente a prática de esporte, né, para essas pessoas, que iria incentivar o esporte, essas pessoas que, seja elas que sejam indo trabalhar, ou seja o pessoal também que acaba praticando ciclismo, e assim a gente iria dar outra cara a Santa Rita, né, assim, tipo, tentando conectar os bairros de Santa Rita. E a gente vê, assim, questões básicas, questões, assim, que a gente já deveria ter sido implementada há muito tempo. Uma coisa, assim, você falou na questão do relógio ali naquele girador, um relógio, né? É uma coisa que também eu sempre discuto, é a questão do imaginário da cidade, né? Tipo, o que é a cidade externa para ser Santa Ritense, né? Santa Rita é uma grande produtora de abacaxi, uma das maiores do Nordeste. A gente se destaca muito também pela questão da cana-de-açúcar. E assim, não existe, Yasmin, nenhuma referência a isso, né, na cidade. A gente tem grandes professores, né? A gente tem grandes profissionais, né? A gente tem grandes atletas aqui em Santa Rita e a gente não vê nenhum deles assim sendo externado assim, né? Para a gente ter orgulho. Esse jovem desportista, esse grande professor que está sendo premiado na universidade é de Santa Rita, né? Mora aqui com a gente, sabe da nossa realidade, porque isso acaba também influenciando, né? Eu sei que eu tenho uma responsabilidade, aí faz esse debate, né? Da influência e da responsabilidade em trazer determinados assuntos e representar. Eu sei dessa discussão e eu sinto isso também porque eu sei o que eu represento aqui para a juventude de Santa Rita, para os jovens de Santa Rita, que muitas vezes, né, chegam para conversar comigo e dizer, Gustavo, eu não gostava de política, eu não sabia nem o que era política, mas através das discussões, dos vídeos que você faz, né, via internet, eu pude entender que a política está dizendo diretamente sobre a minha vida. E assim, esse meu não interesse pela política está afetando diretamente a minha vida, porque de modo geral, estamos elegendo pessoas para nos representar, né? São pessoas que vão nos representar. E se a gente elege pessoas para nos representar, pessoas essas que não sabem de nossa realidade, que não se importam com nossa realidade, que não vivem nossa realidade, é certeza que nossa cidade vai ficar sempre figurando como um lugar assim que poderia ser, um lugar que poderia acontecer, um lugar que sempre poderia, mas nunca é, né? Exatamente. Você falou dessa questão da ciclovia. É interessante a gente pensar, porque muitos, eu moro aqui perto das fábricas, enfim. Muito interessante a gente pensar que muitos dos trabalhadores precisam, o meio de transporte que eles usam é a bicicleta. E aqui nesse pedaço não tem nenhuma ciclovia. Eles se arriscam mesmo na faixa dos carros. E esse projeto seria um projeto interessante de pensar. Que, infelizmente, a gestão não pensou, outras gestões não pensaram também. E eu queria trazer também um ponto de lazer. A gente tem o Parque do Povo, que é um espaço gigante, que daria para fazer muitas coisas, e que, infelizmente, a gestão só se preocupa quando é perto do São João, para arrumar, para fazer a competição das quadrilhas, porque vai vir gente de fora e precisa minimamente perceber que a cidade está sendo cuidada, entre aspas. Então, aquele espaço é um espaço enorme, que muitas pessoas vão para lá caminhar, vão para lá para fazer exercícios, enfim, aeróbicos, enfim, outros tipos de exercícios.
E tem muito buraco, tem muita irregularidade. Isso, se a pessoa não perceber, acaba se machucando. Então, e também tem o Teixeirão, aqui tem uma área enorme na frente do Teixeirão, que poderia muito bem ser aproveitada, fazer um espaço de lazer, por exemplo, fazer mais quadras. A gente deveria ter mais quadras espalhadas pela cidade, quadras, pistas de skate, mas infelizmente a gente não tem, a nossa juventude fica sem a opção de lazer. Você veio aqui, você vai fazer o quê em Santa Rita? Ficar em casa, porque não tem o que fazer, não tem como praticar um esporte, não tem como fazer um exercício, enfim, você fica assim, à mercê assim, da gestão, porque a gestão não se preocupa com isso. E fazendo isso, promovendo a atividade física, você também vai estar economizando alguns gastos na saúde. As pessoas vão estar melhor, vão estar com a saúde melhor praticando exercício físico e não vão precisar tanto recorrer à saúde. Então, é questão de usar a inteligência da gestão, né? Inteligência de gestão. E, assim, Yasmin, tocou num ponto assim, muito importante, né? Santa Rita é grande, não é por falta de espaço, né? A gente está discutindo aqui a questão da geração de saúde, né? Da questão do esporte. Parece que aqui em Santa Rita as coisas acontecem para as pessoas não ser felizes, né? Você tocou na questão das quadrilhas juninas. Eu sou presidente da Mocidade Junina. É uma quadrilha junina aqui de Vazem Nova, né? Assim, a gente promove cultura em Santa Rita, porque a gente constrói um espaço aqui em Vazem Nova, né? Denominado Centro Cultural, e a gente realmente consegue, no período junino aqui em Vazem Nova, oferecer lazer para o povo. Aí, assim, a questão do Praça do Povo ali, né? É muito subutilizado. E no período junino, o pessoal que busca fazer alguma coisa, né? Assim, tem a questão do povo de fora. E assim, pessoal, no ano que Santa Rita, né, ficou conhecida como a cidade, né, a capital da Folha Junina, foi o ano também, né, que uma quadrilha histórica, né, da cidade de Santa Rita fechou as portas, né, para outras atividades, que foi a Explosão Nordestina, né? Assim, isso é um retrato da cultura que existe em Santa Rita, né? E aí o pessoal que participou mais ativamente desse movimento junino sabe que hoje não existe quadrilha junina nas escolas. Hoje, para se ter componente para participar de quadrilha junina é muito difícil. A gente tem uma população, muitas vezes, que não... A juventude, sobretudo, né, que não viveu a realidade da quadrilha junina. E, assim, isso é reflexo de políticas públicas que não existem, né, de inclusão, de educação pela cultura. Eu, particularmente, Yasmin, sou fruto da questão do esporte, né? E aí você vê o esporte de Santa Rita, você citou o Teixeirão, a questão do esporte de Santa Rita aqui realmente é vergonhosa, assim. Você vê os principais campos de futebol, os principais centros de esporte, né, assim, realmente abandonado. Aqui em Vazem Nova, né, tem um Moresnão que, historicamente, tem umas senhoras que vão fazer atividade física, né? E assim, você vê que quando chove ela não pode realizar. O Moresão, né, ficou estacionado no tempo, quando a gente poderia aqui ter um grande centro de esporte, né? A questão aí do Teixeirão poderia também ser um grande centro de esporte. Isso iria beneficiar diretamente a população de Santa Rita, né? A juventude. A gente que somos jovens, né? A gente fica muito triste quando a gente chega no final de semana, procura um lugar para frequentar e a gente não tem, né? Aqui em Vazia Nova mesmo, as praças, meu Deus do céu, a situação assim é horrível, né? Muitas vezes as praças estão escuras. E isso lembra muito o debate que a gente fez recentemente, né? Da questão da infraestrutura da cidade e como não é atrativa para o povo, né? É como se em Santa Rita, o morador santarritense fosse para ficar preso dentro de casa e sair apenas para trabalhar, né? E voltar. E assim, para essa cidade, né, que a gente busca construir, né, pós-pandemia, após esse tormenta, né, essa cidade que a gente sonha é uma cidade que seja inclusiva, né, é uma cidade que a gente busque fazer atividade física e a gente não corra o risco de ser atropelado, né, porque pedalando ou até caminhando, correndo, a gente vai ter nosso lugar reservado, né. E isso é responsabilidade do poder público, é responsabilidade do Estado, né? Responsabilidade da prefeitura, a responsabilidade dos vereadores estar fiscalizando o prefeito, né? E trazer essa irregularidade. Isso é responsabilidade da Câmara Municipal, do Poder Executivo, que ainda a gente não vê, né? Isso acontecendo. Yasmin, eu acho que a gente está chegando já a quase uma hora de conversa, né? Vamos já chegar aqui no nosso finalmente. Foi uma conversa muito interessante, né? Para o pessoal que está chegando agora, estamos aí realizando, né? Nessa pré-candidatura, né? Eu sou pré-candidato a vereador, né?
aqui de Santa Rita, e nessa pré-candidatura a gente está convidando muitas pessoas, né? Você foi a primeira pessoa, mas vamos convidar professores, vamos convidar assim, representantes de modo geral, né, da sociedade civil, para a gente poder estar discutindo que cidade é essa que queremos, né, com a pandemia, e também qual a nossa responsabilidade nesse processo todo, né? Gostaria de agradecer a Yasmin pela disponibilidade, pela conversa super importante. Gostaria de dizer também ao pessoal que pesquisem aí no Instagram, Yasmin, Soari Yasmin, né? Sigam ela realmente está produzindo assim, muitos conteúdos, né? E certeza que futuramente aí Yasmin vai representar Santa Rita aí como uma grande jornalista, né? Ela já se mostra. E é isso que a gente quer ver na nossa juventude, né, Yasmin? Realmente essa questão positiva e já representando a nossa cidade com orgulho. Aí você pode dar também suas considerações finais, Yasmin, para a gente. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. É sempre importante a gente estar pautando as questões da nossa cidade, porque é uma cidade de todos, é uma cidade que a gente quer não só para a gente, não só uma cidade melhor para a gente, mas uma cidade melhor para todo mundo que mora aqui em Santa Rita, né? Então, agradeço pelo espaço e queria dizer que esse espaço é muito importante, porque, como eu falei no início, é importante a gente trazer vozes que na nossa cidade, que normalmente não tem onde falar, enfim. E esse espaço é muito importante para a gente estar discutindo o que a gente quer na nossa sociedade, o que a gente quer principalmente na nossa cidade. Então, muito obrigada pelo espaço e eu fico muito feliz que a gente está discutindo esse assunto, que a gente quer uma Santa Rita realmente melhor para todos. Márcia, Yasmin. E assim, gente, só para estamos nos 10 minutos finais, né? Dizer assim, agradecer ao pessoal que participou. Existiam algumas perguntas aí, Yasmin, agradeço, né? De modo geral, a gente tentou responder também, porque fica subindo, né, os comentários no Instagram. Dizer também que, assim, é isso aí, gente. Vamos fortalecer, né, essa mídia alternativa, né? E vamos também ter responsabilidade, né? A gente vive na era da informação e também na era da mentira, né? Que é a era da fake news. E, assim, cada pessoa é responsável por aquilo que compartilha. Eu sei que, às vezes, pela ânsia de comprovar seu ponto de vista, você acaba compartilhando muitas informações que, na verdade, são mentiras, né? E assim, a gente precisa realmente ter esse compromisso com a verdade. Se a gente está buscando essa Santa Rita melhor, essa Santa Rita realmente inclusiva, democrática e séria, a gente não pode contribuir com mentiras, né? Com falsas promessas. Então, fica também essa reflexão, né, para cada um que utiliza, né, esse mecanismo da internet, que vamos ter responsabilidade, vamos realmente aproveitar melhor esse espaço, né? Também, Yasmin, muito triste, né, o que está acontecendo no Brasil, né? Assim, a gente está perdendo muitas pessoas, né, com essa pandemia, né, com esse coronavírus, assim, nos últimos 100 anos, a gente nunca viveu uma situação tão triste, e assim, a gente fica arrasado, né, nesse período tão triste, assim, onde a gente nunca viveu, né, e assim, a gente deseja até nossa solidariedade, né, aos familiares, né, dessas vítimas, né, que infelizmente não conseguiram resistir, a gente deseja muita força, né, ao nosso povo trabalhador, que no final das contas é quem nunca parou, né, e assim, que a gente realmente consiga se fortalecer, né, nesse processo todo e a gente consiga sair melhor, né, desse momento. E é isso aí, gente. Só agradecer a vocês mesmo, agradecer novamente a Yasmin e esse vídeo, né, vai ficar salvo aqui no Instagram. Eu vou compartilhar também no YouTube e assim a gente vai conversando. Yasmin, próxima terça-feira eu vou estar convidando outra pessoa, eu vou estar compartilhando aí com vocês, beleza? No final das contas, né, é nós por nós mesmos, né? Porque a gente que sonha, né? E a gente que se importa, que se incomoda, e é a gente que tem que construir essas coisas mesmo, assim, pautar esse debate. E muito obrigado, Yasmin, muito obrigado a quem participou, e valeu, gente. Tem mais alguma coisa para falar? Tá. Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Boa noite. Boa noite, Tchau. gente. Até mais. Valeu.